Aleluia. Santo é o teu nome, Deus. Te agradecemos, Senhor, por este momento onde nós podemos louvar o teu nome, Senhor. Te engrandecer, Pai. Te agradecemos porque tu és, Senhor, o nosso Deus. Nós te amamos e desejamos, Senhor, cada vez ser mais parecidos contigo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. Deus te abençoe e que você possa receber mais da palavra de Deus nesse momento. Eu gostaria de ler uma passagem para vocês. Se você quiser procurar aí, acho que vai aparecer na tela, mas se quiser procurar aí no teu dispositivo, talvez você esteja assistindo na televisão, né? Mas se você quiser procurar no teu celular rapidinho, é 2 Coríntios 3, do 3 ao 7. Nós vamos passar também na tela, né? Então, acompanha aí com a gente. Diz assim: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tintas, mas com o Espírito Santo de Deus. Não é em tábuas de pedra, mas em tábua do coração humano. Assim é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não na letra, mas no Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com pedras, foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, assim, ainda que desvanecessem. Amém. Essa passagem aqui, ele está trazendo um contexto para você. Ele está falando sobre alguns que se diziam apóstolos, que estavam mandando cartas para aquela igreja e estavam contando dos seus feitos. Então vamos imaginar, Paulo foi àquela igreja lá, Paulo ficou mais ou menos uns 2 anos e meio em Corinto, pregando, evangelizando. Foi talvez uma das igrejas que ele mais ficou tempo. Então as pessoas conheciam muito bem Paulo. E sabe, existe um grande problema entre você conhecer muito bem as pessoas. Quando você conhece a pessoa de uma forma superficial, normalmente você conhece ela apenas do lado bom. Porque quando a pessoa ela não te conhece ainda muito, ou ela não precisa ficar muito tempo contigo, ela normalmente mostra apenas o lado bom. Mas conforme você vai andando com essa pessoa, caminhando com essa pessoa, você vai percebendo que ela também tem defeitos. Isso é uma coisa que você tem que entender. Todos nós temos falhas e temos defeitos. Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e nós temos um relacionamento, um conhecimento dessa pessoa muito pequeno. E aí o que nós fazemos? Nós dizemos, nossa, essa pessoa não tem falhas, não tem erro. Não, ela tem como qualquer pessoa tem. Então Paulo, ele ficou muito tempo lá com eles. Então eles conheciam todas as qualidades de Paulo, mas eles também conheciam todas as limitações de Paulo. E aí começaram a escrever outras pessoas. E aqui uma coisa interessante, é fácil você começar a trabalhar num alicerce que já está feito. Paulo tinha feito aquele alicerce, era uma igreja forte, era uma igreja grande, mas começaram a aparecer outras pessoas que se diziam apóstolos e diziam assim: olha, nós somos muito maiores do que Paulo, nós somos melhores, olha só o que nós fizemos, nós chegamos em tal lugar, nós fizemos isso e aquilo. E Paulo, ele começa nesse contexto a dizer isso, ele chama esses apóstolos de superapóstolos, né? Dizendo, olha, eles são intocáveis, eles são perfeitos, eles não erram, eles não falham. E Paulo diz assim, eu não preciso contar para vocês todas as coisas que Deus operou através da minha vida. Aqui por isso ele começa, vocês demonstram que são a carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Ele está dizendo assim, vocês querem saber qual é a obra que Deus fez na vida de vocês, através da minha vida? Olhem para vocês mesmos, vocês são a carta escrita do meu ministério. Tudo o que aconteceu na vida de vocês é prova da palavra de Deus que habita dentro de vocês, que foi pregada através do meu intermédio. Então Paulo, ele traz essa ideia aqui, dizendo que nós somos cartas escritas.
Ou seja, a minha vida fala, tanto para o bem quanto para o mal. Então a minha vida fala. Vamos imaginar que as pessoas, elas estão nos observando em todos os momentos, e elas estão nos lendo. Nós somos cartas ambulantes por aí, que estão falando, talvez, de Deus, da palavra de Deus, através da nossa vida, das nossas atitudes, talvez das nossas palavras mesmo, ou talvez estão falando o contrário, estão talvez falando com a boca a palavra de Deus, mas com a vida não falando. Então Paulo, ele começa a falar disso, está dizendo que o mérito dele está em ver o resultado do Espírito Santo sendo o transformador da vida daquelas pessoas. E aqui ele está dizendo, é fácil escrever. Por isso que ele traz esse contexto, e muitas pessoas, elas deturpam esse versículo, quando diz assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. As pessoas, elas muitas vezes dizem assim, não adianta você estudar, você ler muito a Bíblia, você conhecer muito, se você não tiver o Espírito Santo. Não é sobre isso que esse versículo está falando. Ele está dizendo que a letra pela letra, ela não tem poder nenhum. Ela tem poder quando nós transformamos a letra, entendemos através do Espírito Santo que está escrito na letra, e essa letra começa a ser viva dentro de nós. O Espírito vivifica a letra, e aí sim ela tem poder, porque palavra por palavra, querido, não existe poder apenas na palavra, mas quando nós entendemos através do Espírito Santo que está escrito na palavra, isso tem transformação e tem poder. Então ele está dizendo, é fácil escrever, qualquer pessoa escreve. Esses que se denominam apóstolos estão escrevendo. É fácil escrever, é fácil eles criarem teorias e teorias e teorias. Eu me lembro que quando eu ainda morava aqui em Porto Belo e estava indo para Curitiba, a pastora Janete, lá de Marechal, ela falou para mim uma coisa que eu nunca me esqueci. Ela disse assim, agora é hora de você ver se todas as tuas teorias se aplicam na prática. Eu nunca me esqueci daquelas palavras. O que ela quis dizer? Você tem muitas ideias, você tem muitos planos. Talvez você estava como um pastor auxiliar hoje dentro da igreja, agora você vai ser um pastor titular num outro lugar. Agora, tudo aquilo que você pensava talvez ser bom e funcionar, agora você vai ter a chance de aplicar. E o que eu entendi? Que de verdade a letra ou a teoria das coisas é muito fácil. Agora, a aplicação disso é que é diferente. E quando eu cheguei lá, eu realmente tentei aplicar tudo aquilo que na minha cabeça era correto e era certo. O que eu descobri? Muitas coisas funcionaram e muitas coisas não funcionaram. A prática do dia a dia trouxe à prova a minha teoria. E aquilo que era apenas teoria caiu por terra. E o que não era teoria se fortaleceu e se consolidou. Sabe, Paulo está dizendo isso. Vocês estão recebendo cartas de pessoas que vocês nem conhecem. Sabe, e isso aqui traz aqui, a gente pode trazer um paralelo em relação a isso. Muitas vezes nós estamos ouvindo tantas e tantas mensagens de pessoas na internet que nós não conhecemos, que nós não sabemos ainda, nós não sabemos nada dessas pessoas, e muitas vezes nós recebemos aquilo como se fossem verdades absolutas, e na pior ainda das situações, muitas vezes nós não peneiramos aquilo que ouvimos dentro do crivo da palavra de Deus. Então Paulo está dizendo, olha gente, vocês me conhecem, vocês são a carta. Vocês querem saber quem eu sou? Olhem para vocês, olhem para o que Cristo fez por vocês. A vida de vocês é a prova do ministério de Deus na minha vida. Eu não vou me vangloriar, eu não vou dizer o que eu sou, o que eu não sou. E aqui ele traz essa ideia da letra para dizer novamente que se não houver essa experiência de vida, não tiver essa experiência entre aquilo que eu conheço como teoria, aquilo que eu conheço como a prática cristã, sendo exposto na minha vida de verdade, o Espírito trazendo a vida àquilo, isso não tem importância nenhuma. Não tem importância nenhuma. Olha só, e aí ele cita a situação onde Moisés recebe os 10 mandamentos. O que ele disse? Os 10 mandamentos trouxeram morte. Por quê? Porque eles revelaram os nossos pecados. Se eu não tenho lei, não existe certo e errado, porque não existe a lei que determina o que é certo e o que é errado. Então ele diz, Moisés trouxe a letra que trouxe a morte, ou seja,
ele demonstrou ao povo aquilo que era errado. E o que o povo percebeu? Nossa, nós estamos errando toda hora. Então isso aqui trouxe um peso de morte, ou seja, eu estou quebrando os mandamentos de Deus. E ele ainda fortalece dizendo que quem quebrar um, quebra todos. Ou seja, não tem tipo, eu estou 90% bem, né? Só quebrei um, então eu estou 90% bem. Não. O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo assim, olha, quebrou um, quebrou todos. Então ele traz um peso a isso. Só que essa lei, ela veio repleta de glória. A Bíblia diz que Moisés, quando ele desce do monte com os 10 mandamentos, as pessoas não conseguem olhar para ele, porque ele brilhava, a glória de Deus brilhava. Até as pessoas que tentavam desviar os olhos, elas ainda, mesmo não olhando para Moisés, elas ainda sofriam o peso do reflexo da glória que vinha de Moisés sobre as pessoas. Ou seja, a lei veio com uma ideia de morte para aquelas pessoas, mas ela foi vivificada pelo Espírito através da vida de Moisés. Eles entenderam que a glória de Deus estava ali e que Deus estava trazendo ou traçando novos rumos. Você entende que quando nós começamos a entender esse tipo de coisa, nós começamos a perceber que a lei pela lei, se eu ler a Bíblia, eu tenho que obedecer, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Sem a graça e sem o Espírito, eu morro. Então esse é o contexto da mensagem. Paulo está trazendo para aquelas pessoas uma realidade de ele ser o apóstolo, que não precisa se vangloriar, porque a vida daquelas pessoas são a prova. E ele diz, olha, letra por letra, a letra não tem importância nenhuma, o que vai vivificar é o Espírito. Eu não fiquei 2 anos e meio com vocês aí, eu não andei com vocês aí 2 anos e meio, vocês não me conhecem, vocês não conhecem a obra de Deus na minha vida, eu preciso escrever isso? Não preciso. E aqui vamos para o primeiro ponto, nós devemos ser reflexo do que há de vir. Olha só, essa palavra reflexo, que é o tema da palavra, ela traz algo que para mim é bem interessante. O apóstolo Paulo, tá ligado aqui? Então deu. O apóstolo Paulo, quando ele escreve lá no mesmo livro, na 1 Coríntios, no capítulo 13, lá no finalzinho, quando ele diz assim, o pessoal gosta muito daquela, ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, mas se eu não tiver amor, de nada vale. Mas você pegar lá no finalzinho desse capítulo, você vai dizer assim, você vai ver a Bíblia dizendo assim, que quando eu era menino, falava como menino, andava como menino, e agora que sou grande, falo como pessoa, como adulto e tal. E ele diz que hoje nós conhecemos em parte conhecemos, em parte profetizamos. E aqui ele usa uma palavra que eu acho demais, ele diz assim, nós vemos as coisas como que um reflexo. Algumas traduções dizem assim, como um espelho. Quando eu li essa passagem, eu falo, Pacha, mas um espelho, hoje quando você olha para um espelho, ele não é mais um reflexo, né? O espelho é a realidade. Infelizmente, às vezes você olha para o espelho e fala, não, eu não estou assim. Não, você está assim. A não ser que o espelho tenha algum problema, algum defeito, mas o espelho hoje, ele reflete de verdade a realidade. Tem pessoas que gostariam que não, mas antigamente os espelhos não eram como são hoje. E eu, na minha grande ignorância, quando eu li essa passagem, eu ficava, como assim um espelho, um reflexo? Porque a ideia da passagem, quando fala espelho, é mais reflexo mesmo, mas na tradução é espelho que se usa a passagem. Mas, poxa, espelho se enxerga bem, por que ele usa essa palavra espelho para dizer algo que é talvez embaçado, que talvez é algo que não é tão claro? É porque o espelho da época não era como o espelho de hoje. Os espelhos, eles eram feitos de bronze, e os mais ricos tinham espelhos de prata. O que eles pegavam? Pegavam bronze, poliam o bronze, e esse bronze era usado como um espelho, para refletir a pessoa. A prata da mesma forma, polia a prata e usava como um espelho, para refletir, para você ter uma base, né, de como é que você estava. Isso é muito interessante, porque quando a gente vê lá na Bíblia, quando eles estão construindo o tabernáculo, a primeira peça do tabernáculo é o altar do holocausto. A segunda peça do tabernáculo é a pia de bronze. A pia de bronze, ela foi feita, a Bíblia diz, dos espelhos das mulheres. Aí quando eu lia isso, olha só aonde vai a nossa ignorância. Como você não sabe as coisas, eu ficava pensando, como serão os espelhos? Será que eles encheram por dentro da pia? Porque a pia é de bronze, né? Será que eles revestiam
revestiram a pia quebraram os espelhinhos, vários espelhinhos, e colocaram lá dentro da pia para refletir. Então na minha cabeça, eu olhava aquele espelho e eu imaginava um espelho como nós temos hoje. Mas o que eles fizeram? Eles pegaram os espelhos das mulheres, eles derreteram os espelhos das mulheres e fizeram a pia que era de bronze. Então o espelho era de bronze. Então nós temos que entender que Paulo está dizendo o seguinte: eu vejo como um espelho, mas é esse espelho que é muito mais como um reflexo do que como algo nítido e claro. Sabe, nós precisamos ser como reflexos da glória de Deus. Nós não conseguimos transmitir a glória de Deus ainda hoje. Eu acho que se Deus viesse, a glória deles fosse manifesta hoje, nós não conseguiríamos entender a profundidade e a grandiosidade dessa glória de Deus. Mas nós, seres humanos aqui na terra, somos responsáveis para refletir a glória de Deus como espelhos, como cartas. Ou seja, a pessoa olha para mim e o que ela tem que ver? Vamos imaginar como se fosse um espelho refletindo em 45 graus, ou seja, ele pega a glória que vem aqui e ele mostra para quem está à frente. Então um espelho que reflete a 45 graus, o que ele vai mostrar? A glória que vem de cima. Então esse é o nosso grande chamado. Paulo está colocando o seguinte: gente, você quer saber se o que eu fiz é bom ou não? Olhe para a vida de vocês. Deus mudou a vida de vocês, vocês são pessoas diferentes, a glória de Deus se manifestou dentro de vocês. Então esse reflexo é algo que tem que ser no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Será que nós estamos refletindo a glória de Deus? Será que as pessoas, quando elas olham para nós, ou quando elas ouvem as nossas pregações, quando nós falamos para as pessoas, quando nós evangelizamos as pessoas olham a nossa palavra, ou elas veem o reflexo de Deus em nós? Querido, eu penso o seguinte: quando nós estamos falando de Jesus para uma pessoa, ela está ouvindo o que a gente está falando, mas ela está vendo muito mais do que nós estamos fazendo. Uma pessoa, quando ouve a palavra de Deus na boca de alguém que não vive a palavra de Deus, é como se você estivesse invalidando o que a palavra de Deus diz. A palavra continua sendo a palavra, ela continua tendo poder, mas quando a pessoa olha para o que você diz e vê que não condiz com o que você vive, não está refletindo, ou seja, ela não percebe a palavra refletindo em você, nela, ela diz: opa, calma aí, legal, é bonito, parece funcionar, mas por que não está funcionando na tua vida? Por que não é assim na tua vida? Ou por que eu não vejo essas marcas que você diz na tua vida? Sabe, é por isso que um testemunho pessoal, quando nós estamos evangelizando uma pessoa, é muito importante, porque a pessoa, ela precisa ouvir a palavra, entender como funciona a palavra na vida daquela pessoa e ver que ela realmente é efetiva, ela dá certo, ela funciona. Ou seja, eu vejo a palavra, eu vejo a letra, mas quando eu olho para a pessoa, eu vejo a glória de Deus manifestando aquilo que está escrito. Ou seja, o vivificar da palavra na hora da pregação é a minha vida, é como eu estou vivendo aquilo. Quando muitas vezes a gente vê pessoas falando de Jesus, a pessoa diz: eu vou ouvir essa pessoa aí é toda errada, como diz o ditado, deve para cada santo uma vela. Ou seja, não tem confiança. Como é que eu vou confiar numa pessoa que está falando de Deus, mas que Deus é esse? Ela não transmite esse Deus. Sabe, nós vivemos hoje nessa crise, pessoas que talvez conheçam muito bem a palavra, a letra da palavra, se você perguntar, elas vão saber capítulos, versículos de cor, mas quando você olha para a vida delas, elas literalmente não vivem aquilo. E quando uma pessoa ouve esse tipo de pregação, o que acontece? Ela diz: é legal, gosto disso, mas funciona? Não funciona na vida dela. Acho muito interessante uma frase, se não me engano, é de Mahatma Gandhi. Ele diz assim: eu seria um cristão se não fossem os cristãos. O que aconteceu com ele? Dizem, né, que ele entrou um dia numa igreja cristã, e quando ele chegou lá, as pessoas, elas não receberam ele bem. As pessoas meio que disseram: esse aqui é uma igreja para certos tipos de pessoas. Era uma igreja que tinha meio que uma
classe étnica e social lá. E o Gandhi não se qualificava dentro daquela realidade daquela igreja. E quando ele chegou lá, ele foi barrado por uma pessoa que disse: olha, essa aqui eu acho que você tem que ir numa outra igreja, essa aqui não é uma igreja para você, você não se enquadra nessa igreja. E depois daquilo, ele nunca mais voltou. E as pessoas questionaram ele um dia sobre isso. Poxa, você cita tantas frases de Jesus, você fala tanto dos ensinamentos de Jesus, por que você não é um cristão se você acha esses ensinamentos tão legais? E aí ele diz: olha, com certeza eu seria um cristão, né, se não fossem os cristãos. O que ele diz? Eu olho para tudo isso, eu acho tudo isso coerente, eu acho tudo isso muito legal, mas parece ser só letra, porque quando eu olho para a vida das pessoas que estão ao redor, ou dizem que vivem isso, eu não vejo o reflexo disso nessas pessoas. Sabe o que ele disse? É terrível. Nós sabemos hoje que existem favelas no Rio de Janeiro, que 80% das pessoas são denominadas evangélicas. 80% das pessoas se denominam evangélicas e são favelas dominadas pelo tráfico. Deixa eu até te dar um dado: o tráfico banca muitas igrejas com ofertas para sustentar igrejas dentro lá. Ou seja, o evangelho chegou até lá, mas chegou a letra do evangelho, não vivificou. Porque se esse evangelho vivifica e eu começo a refletir a glória de Deus naquele lugar, o que vai acontecer? A criminalidade tem que baixar, os problemas sociais daquele lugar têm que mudar, eles têm que ser resolvidos. Por quê? Porque naquele momento nós começamos a refletir a glória de Deus. Sabe, aonde eu estou, lá no meu trabalho, eu preciso ser um reflexo da glória de Deus, né? Eu preciso refletir a graça de Deus. Isso me leva para o segundo ponto: a palavra revela nossas fraquezas, mas aponta para onde devemos ir. Então entenda, eu sou um reflexo da glória de Deus. O que eu reflito? Aquilo que eu leio se torna prática na minha vida e eu começo a refletir aquela glória. É uma letra que se torna real através do Espírito Santo na minha vida. Mas qual é o ponto? O ponto é que a Bíblia, ela não é um livro de autoajuda. Sabia disso? A Bíblia não é um livro de autoajuda. Quando você lê um livro de autoajuda, ele diz: você pode, você consegue, você vai vencer, você vai atingir o teu primeiro milhão em tanto tempo, se você fizer isso. Vamos imaginar um livro de autoajuda para emagrecer. Você vai emagrecer em 3 meses fazendo isso e isso. Então é um livro que te motiva a fazer várias e várias coisas para você atingir aquele objetivo. A Bíblia é um livro que confronta. É confronto. Quando Moisés trouxe os 10 mandamentos, o que os 10 mandamentos faziam? Confrontavam. Os 10 mandamentos chegavam e traziam a realidade. Você está errando nisso, está errando naquilo. Sabe, mas quando nós olhamos e nós vemos a Bíblia apenas como um livro de confronto, nós começamos a olhar e questionar algumas coisas. Eu me lembro que logo no início da minha conversão, talvez o assunto que era mais falado na época era sobre a vinda de Jesus, e as pessoas diziam: ai, calma, não vem ainda, eu tenho medo que Jesus venha e eu fique. Eu me lembro que eu era novo e eu sonhei, devia ter 1 ou 2 meses de convertido, e eu sonhei que Jesus tinha vindo e eu não tinha sido salvo. Acordei apavorado, fui para o quarto, ver se estava todo mundo em casa, estava todo mundo, eu me aliviei. Eu tive 2 vezes essa situação, daquele medo, aquela angústia, porque parecia que eu não estava cumprindo tudo, e se qualquer coisa acontecesse, eu iria perder a minha salvação, e aquela dúvida, aquele confronto sobre a salvação. Quando nós entendemos a letra apenas como uma letra, quando eu pego a Bíblia, entendo ela apenas como um livro de confronto, que é um livro de confronto, ela vai trazer a realidade para mim e vai dizer: mude, seja diferente. Quando eu olho para isso, eu vou dizer: meu Deus, é muito difícil, é muito pesado. Eu me lembro de um rapaz que chegou uma vez para mim e falou assim: pastor, não tem uma forma, 5 conselhos para você ser salvo? Não tem um livrinho, alguma coisa, 5 ou 10? Eu falei: olha, esse aí não tem, tem a Bíblia. A Bíblia é muito grande. Eu falei: já começou com o problema. Por quê? Porque a pessoa já quer um atalho.
Tem a Bíblia, mas a Bíblia é grande demais. Não tem como um livrinho aí de 50 páginas? Aí que me explique tudo resumidamente. Eu quero o resumo da história. Quantas vezes a gente é assim? Quando nós agimos dessa forma, tipo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. Porque se eu fizer isso ou aquilo, algo vai acontecer de ruim na minha vida, eu vou para o inferno. Sabe, nós estamos partindo da premissa da lei, e a lei mata. Sabe, quando Paulo está dizendo assim, eu não preciso dizer nada para vocês, eu não preciso fazer nada para vocês, para provar qualquer coisa para vocês, é só vocês olharem para vocês o reflexo do que Deus fez através de vocês, e é só vocês olharem para mim. Ou seja, é uma vida que flui naturalmente. Você já parou para pensar que um reflexo não precisa fazer força para ele refletir? Por exemplo, você precisa ligar um espelho na tomada para ele mostrar você? Precisa? Qual é a energia que se produz para você fazer um espelho e ele refletir a imagem? Nenhuma. Ele não faz força, porque simplesmente ele foi feito para refletir. Qualquer coisa reflexiva, ela foi feita para refletir. Não tem horas que ela diz assim, agora eu não vou refletir você. Aí você chega na frente do espelho, não aparece nada. Espelho, estou em greve, não vou. Ou acabou a energia do espelho, ou venceu o prazo do espelho, agora ele reflete até um ano, ele tem um ano de garantia, depois de um ano ele não reflete mais. Não acontece. Por quê? Porque faz parte da natureza dele. Faz parte da natureza dele. Quando nós começamos a entender isso, nós entendemos que realmente a Bíblia é um livro de confronto. Mas quando eu reflito a glória de Deus, eu entendo o que está aqui, eu aplico isso que está aqui, isso começa a não ser mais um guia de regras, mas começa a ser um estilo de vida aplicado na minha vida. Quando eu tenho a Bíblia apenas como um guia de regras, eu vou falhar. Por quê? Porque eu não vou cumprir todas as regras ao mesmo tempo. Às vezes eu falho numa, às vezes falho no outro. Mas quando eu trago a palavra de Deus através do Espírito Santo como estilo de vida, naturalmente eu vou viver daquela forma. Por quê? Porque é um estilo de vida. Eu não preciso pensar, eu não preciso fazer força para aquilo acontecer. A gente percebe muito isso quando nós, na nossa casa, quando nós temos, como é que eu posso dizer, uma cultura. Às vezes nós temos uma cultura na nossa casa que é fortalecida através do dia a dia. Você vê o teu pai fazendo, o teu pai viu o teu avô, e isso começa a ser tão normal e tão natural, que todo mundo na família reflete a mesma situação. Acontece isso com vocês? Tem isso na família de vocês? É tão interessante que às vezes eu vejo a forma com que eu crio os meus filhos, eu vejo a forma com que os meus irmãos criam os filhos deles, que aí hoje os meus sobrinhos criam os filhos, e não é tão diferente, na realidade é muito parecido. Parece que a gente está ouvindo as mesmas coisas, ou a gente ouviu as mesmas coisas. Não parece, a gente ouviu. E os resultados começam a ser muito parecidos também. Por quê? Porque nós aprendemos dessa forma, nós vivemos dessa forma, e isso se tornou real na nossa vida. Quando nós entendemos o cristianismo como um estilo de vida, não apenas como uma composição de regras, nós começamos a viver aquilo naturalmente. Eu leio a palavra, o Espírito Santo toca no meu coração, me faz entender aquilo, eu recebo a revelação do que está escrito lá, e eu não mudo porque eu tenho que mudar, porque senão eu vou para o inferno. Eu mudo porque eu quero ser mais parecido com Jesus. Olha a diferença. Então eu não mudo porque eu tenho que mudar. Ai, agora que difícil, eu vou ter que mudar. Como eu não queria fazer isso. Ai, como eu queria que as coisas fossem mais assim. Ou seja, você está fazendo força. Por quê? Porque você olha a palavra, entende ela apenas como uma letra que precisa ser seguida. Quando o Espírito vivifica isso, aquela palavra que você leu começa a ser real dentro da tua vida. Ou seja, então a palavra é um livro de confronto, a Bíblia é um livro de confronto, mas é um livro que te leva a parecer mais com aquele que criou. É um livro que revela a glória e revela a graça de Deus. Você que está aí em casa, eu tenho certeza que você, hoje, nesse dia de chuva, né, como o pastor falou no começo,
nós retrocedemos em algumas situações para podermos nos preservar de algo pior. Mas vamos pensar, talvez hoje o teu coração está cheio de medo por toda essa situação. Sabe, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo e ele refletindo a glória de Deus, ele não passa em nenhuma situação medo. Eu até acho interessante como olha a cultura do reino dentro do coração de Paulo. Ele se gloria das fraquezas, ele se gloria nos problemas. Ele diz, olha, perseguido, angustiado, dificuldades, estou no caminho, vamos lá, vamos para frente, nós estamos conseguindo, nós estamos implantando o reino, todas essas dificuldades fazem parte. Ou seja, ele olha para aquele momento difícil, ele olha para aquela dificuldade e ele não encara aquilo como medo, ele encara aquilo como uma perspectiva de algo crescente. Querido, nós estamos num tempo jamais vivido na história da humanidade. Que momento para nós refletirmos a glória de Deus, que momento para que nós possamos mostrar para as pessoas que a Bíblia não é um livro apenas de regras, mas é um estilo de vida adotado pelos cidadãos do reino de Deus, é um estilo de vida. Quando nós começamos a entender isso, muita coisa muda. Eu me lembro também no começo da minha conversão, as pessoas perguntavam para mim assim, mas crente não pode isso, crente não pode aquilo. Eu dizia assim, eu posso, eu não quero. É muito diferente, concorda? Eu não posso, mas eu estou louco de vontade por isso. Como eu quero, entendeu? Isso é uma diferença. O cristão, ou o pseudo-cristão que vive na letra da palavra, é uma pessoa que está louco para viver outra coisa, mas não vive porque tem medo das consequências. Isso é letra, isso mata, isso traz decreto de morte sobre as nossas vidas. O verdadeiro cristão é aquele que entende a palavra de Deus, o Espírito Santo vivifica ela, e ele diz, eu quero viver nesse estilo de vida. Esse é o estilo de vida que eu adotei para a minha vida da minha família, de transformação e de restauração. Não é que você não vai errar, mas quando você errar, você vai dizer, epa, eu fiz esse erro aqui, mas eu não quero esse erro na minha vida, eu não desejo isso na minha vida, eu não quero que isso faça parte do meu dia a dia ou do meu cotidiano, não quero. E terceiro e último, devemos ser uma Bíblia ambulante. E aqui a minha esposa, quando eu mostrei para ela ontem, ela disse, usa a Bíblia, não podia ser uma outra palavra. Não, eu quero falar uma Bíblia. Você tem que ser uma Bíblia ambulante. Muitas pessoas vão ter o primeiro contato com a Bíblia através da tua vida. E ela pode ter um bom contato com a Bíblia, ou pode ter um mau contato com a Bíblia. Pastor, não sei se ele citou esses dias, a gente conversou, mas quando nós íamos para Paranaguá, um dia eu pregando, e tal, daí terminei a pregação, comecei a conversar com uma pessoa, e tinha um rapaz novo na porta. Aí o rapaz chegou, e uma senhora chegou nele e falou assim, você já aceitou Jesus? E ficou meio assim, porque se você não aceitou, você vai para o inferno. E eu vendo aquela situação, era um lugarzinho pequeno, cabia, sei lá, umas 40 pessoas, um lugar pequeno mesmo, como se fosse uma garagem. Aí a mulher chegou para mim, porque eu estava, sei lá, uns 2 a 3 metros de distância, eu ouvi aquela situação. Ela olhou para mim e falou assim, pastor, fiz a minha parte, agora é com ele. Qual é a impressão? Qual é a impressão que essa pessoa teve do cristão ou da Bíblia no primeiro momento? A Bíblia é um livro condenatório que foi feito para me levar para o inferno. Não, ele é um livro que quer me tirar do lugar sim, mas para me trazer para o céu, para a salvação. Esse é o ponto, essa é a realidade. Nós fazemos parte do reino de Deus, nós somos cidadãos do reino de Deus, nós fazemos parte de um grande povo, e esse povo, como nós éramos conhecidos há poucos anos atrás, eu falo poucos, mas talvez seja 20 anos atrás, como o povo da Bíblia, o povo da palavra. Sabe, hoje nós temos visto muitos cristãos, e eu acho isso ótimo, cristãos em esferas da sociedade que são conhecidos por todos, isso eu acho muito interessante, mas muitos deles não refletem a glória de Deus.
Muitas dessas pessoas, e por que eu estou falando delas? Muitas pessoas que não são famosas também não refletem a glória de Deus, mas essas pessoas estão em evidência e não refletem a glória de Deus. Quando elas falam de Deus, isso soa muito mais negativamente do que uma forma positiva. Por quê? Porque elas não estão demonstrando o que a Bíblia realmente é com a vida delas. Moisés trouxe talvez a lei mais dura, que eram os 10 mandamentos para a época, para eles. A lei mais dura que existia. Mas ele veio com a glória de Deus. O povo sabia que aquela era a vontade de um Deus que era poderoso, um Deus que era supremo. Esse mesmo Deus que um dia ele chegou para aquele mesmo povo, logo depois dessa situação, e ele disse assim: ó, eu quero que vocês me ouçam, façam jejum, se preparem, se santifiquem por 3 dias, e no 3º dia eu vou falar. Querido, quando o povo se santificou e foi ao redor daquele monte, o monte começou a tremer. O topo do monte começou a fumegar. Sabe o que aquele povo disse? Moisés, não Moisés, nós não queremos ouvir a Deus. Ouve você e conta pra gente. O plano e a vontade de Deus sempre foi se revelar ao ser humano. Esse foi sempre o plano e a vontade de Deus. Por que Paulo diz Cristo em nós é a esperança da glória? Porque quando Deus se revela a mim, eu entendo através do Espírito Santo isso, não tem como eu não refletir. Querido, você que está aí em casa, talvez você está vindo todos os cultos sempre, sem perder nenhum, mas talvez você está desde março sem vir à igreja. Querido, a glória de Deus, ela precisa se manifestar na tua vida. Milagres precisam acontecer na tua vida. E quando eu digo milagres, não é o milagre talvez da cura, esses também, talvez esses milagres que a gente mais ouça e conheça, mas eu estou dizendo dos grandes milagres, sabe, aqueles momentos divinos, aqueles momentos sobrenaturais, onde você entra no teu quarto e a glória de Deus se manifesta, você sente a presença de Deus, você sente a glória de Deus se manifestando. Sabe o que acontece? Quando você sai do teu quarto, as pessoas olham para você e elas dizem: aconteceu algo, tem glória em você. Eu me lembro que ainda quando eu morava aqui há muitos anos atrás, um dia eu saí na rua, eu falei: Deus, eu quero manifestar a tua glória, eu quero que as pessoas olhem para mim e te vejam em mim. E eu me lembro que eu fiz aquela oração naquele dia e fui no banco. Quando eu cheguei no banco, eu comecei a conversar com uma pessoa que estava na minha frente. A pessoa olhou para mim e disse assim: eu vejo algo diferente em você. Querido, eu creio que naquele dia foi a misericórdia de Deus para me mostrar que existe um caminho que você pode andar, em que as pessoas vão olhar para você e vão perguntar: o que é que você tem? Eu quero receber o que você tem. Eu acredito nisso. E aí você não vai precisar forçar a palavra, porque a tua própria vida reflete a glória, e as pessoas vão dizer: eu quero isso, eu quero esse estilo de vida, eu quero viver isso para a minha vida, eu quero viver isso com a minha família, eu quero isso em nome de Jesus. Querido, seja um reflexo. Eu quero orar por você, uma oração bem breve, nós estamos encerrando esse culto, mas eu quero orar por você neste momento, para que você receba aquilo que a palavra diz, que você seja essa carta escrita, o testemunho vivo do poder e da manifestação de Deus nos nossos dias.